Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral, o seu programa que sempre traz boas conversas. Muito obrigado porque mais uma vez você nos recebe. Essa semana se comemora o Dia Nacional do Motoboy. E eu recebo no programa de hoje o Marcelo Veronês, que ficou conhecido como o poeta dos motoboys. E tem também a jornalista Larissa Prois, alertando sobre a mistura entre evangelismo e política na televisão. E ainda a gente tem o cantor Daniel Lidick. Ele conta as histórias do seu novo DVD, que se chama Diferente. E olha, sua participação fundamental para que esse programa aconteça. Estou esperando que você converse com a gente. E você já sabe todas as formas, né? novotempo.com/jornalismo. Você pode conversar com a gente também através das nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente também no Twitter e no Instagram. Por favor, interaja com a gente. Se você não curtiu a nossa página do Facebook, vá lá, dê um like na nossa página, tá bom? Tô esperando por você. No dia 27 de julho se comemora em todo o Brasil o Dia do Motoboy. E o meu primeiro convidado de hoje conhece como ninguém as ruas de São Paulo. No entanto, depois de passar mais de uma década rodando a cidade sobre duas rodas, ele decidiu trocar as motos por uma ambulância. Eu recebo agora o socorrista do SAMU e também conhecido como o poeta dos motoboys, o Marcelo Veronês. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Wagner? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Por favor, fica à vontade. Tem muita história pra gente explicar aqui. Por que poeta dos motoboys? Como é que a pessoa deixa de ser motoboy e se torna um motorista de ambulância, né? Um socorrista? Mas vamos por partes. Vamos começar o seguinte. Por que você é considerado o poeta dos motoboys? Quem é que te deu esse nome? Eu trabalhei na década de 90 nas empresas que foram pioneiras no ramo em São Paulo de entregas, né? No início da profissão, começo da década de 90, e eu fazia poesias contando o dia a dia da profissão para, nos momentos de descontração, a gente poder se divertir um pouquinho e a coisa foi ficando um pouco séria. E uma revista de renome, uma vez fez uma matéria comigo, né, e uma das minhas poesias ela colocou na capa, Marcelo Veronês, o poeta dos motoboys, e eu achei bastante sugestivo. E acabei adotando. Acabou se espalhando por conta da revista. Por conta da revista. Como é que você se tornou motoboy? Na época, ainda como hoje, uma profissão de fácil acesso, né? Então, o jovem ele pode unir aquela paixão que ele tem pela motocicleta com a necessidade de um trabalho fácil e rápido. E foi assim que eu comecei. E como a maioria dos jovens começam, né? Você unir aquilo que você gosta com uma determinada solução para a sua necessidade de momento devido ao desemprego. Eu comecei no finalzinho da década de 80. E até hoje você gosta de moto? Gosto de moto, tenho moto. Não sou mais motoboy, mas ainda gosto de moto e participo de eventos, né, com os motoboys, tentando levar um pouquinho da minha experiência passada, através da poesia, através da cultura, para que esses jovens não ceifem suas vidas, né, por um sistema capitalista que, na verdade, muitos nem entendem o que está acontecendo, né? Bom, aí você ficou nessa profissão como motoboy por 10 anos e aí vem o outro lado da sua história. Você decidiu abandonar isso e se tornar motorista de ambulância. Então agora, você não mais corre o risco de sofrer um acidente como motoboy, mas você resgata aqueles que sofrem um acidente na estrada, inclusive motoboys. Inclusive motoboys. Eu estava trafegando uma vez por uma ligação que tem em São Paulo, que ela liga a parte leste da cidade a oeste, né? Que é a ligação leste-oeste, que é conhecido como Elevado Costa e Silva, ali no centro. E eu vi um motoboy ser atropelado na minha frente e ter a perna decepada. Isso acho que no finalzinho da década de 90. E eu parei, socorri, ajudei. Infelizmente ele teve morte ali no local. E a partir daquele momento, eu senti que eu poderia ser útil para aquela categoria de uma forma mais intensa, né? E fui abençoado por Deus, consegui entrar na Prefeitura de São Paulo como funcionário efetivo e hoje eu piloto um dos carros de resgate do SAMU 192, como você citou, não servindo apenas os munícipes, como também os meus antigos colegas de profissão. Você, nesse período, também viu um acidente muito forte com um amigo teu, né? Que te chocou bastante.
Na verdade, assim, eu fui socorrer um motociclista que sofreu um acidente na Marginal. O caminhão praticamente passou por cima dele e quando eu cheguei, era um antigo colega de profissão e eu fiquei sem ação. É muito chocante, É né? muito chocante. Porque eu imagino que é a sensação de perder um colega, de perder um amigo, mas é aquela sensação de, poxa, eu poderia ainda estar nessa situação e correndo esse risco. Exatamente, é o que na hora passa pela cabeça, né? Naquele momento eu lembrei de tudo que nós vivíamos juntos, as viagens, né? E me tocou bastante. Em seguida também chegou o irmão dele na cena, nós não deixamos ele ver, mas é uma coisa que marcou muito, mas graças a Deus a gente tem que ter aquele controle emocional, né? Porque nós estamos ali para tentar ajudar. Eu costumo dizer que o SAMU não salva vidas, né? O SAMU é apenas um instrumento de Deus, o que ele definir será feito, né? Mas vocês estão ali para contribuir. Ajudamos, exatamente. A CIT, em São Paulo, tem um dado de que morrem nas estradas 3 motoboys por dia, isso contando de segunda a sexta. Isso não contando sábados e domingos, porque de segunda a sexta é que tem, né, o grande movimento. Então, 3 motoboys por dia. Isso, motoboys que morrem ali, na estrada, em São Paulo, quando o acidente acontece. E não, por exemplo, a pessoa que é socorrida, é levada até um hospital e de repente vai morrer mais tarde. Esses não estão dentro desses dados, não é isso, Marcelo? Não entram nas estatísticas. Então, o número é bem maior do que isso, 3 por dia. É bem maior, porque tem até pessoas que ficam lá no hospital internadas durante 1 mês, 2 meses, ou até tem alta, vão para casa e posteriormente vêm a falecer, né? São vítimas do trânsito absurdo e não completam essas estatísticas que você acabou de dizer. Então, assim, eu estou falando de número de mortes na estrada, então 3 por dia, de segunda a sexta. A gente não está falando dos que morrem depois que vão para o hospital e a gente não está falando das pessoas que sofreram um acidente e ficaram com sequelas ou não desse acidente. Exatamente. Né? Então, o número de pessoas que nesse trabalho, como motoboy, sofrem qualquer tipo de acidente nas estradas é muito maior do que isso. É muito maior, mas tem também, desculpa te cortando, tem uma estatística que eu mesmo elaborei. Dos motociclistas que eu socorro em São Paulo, vítimas de acidente, apenas 19% hoje são motoboys. 81% são motociclistas que usam a moto para se locomover, para ir para o trabalho e voltar. Hoje em dia, os motoboys eles estão muito mais conscientes, tá? Porque às vezes nós vemos o cara passar com uma mochila nas costas ou com um baú na moto, já falamos, ó, um motoboy, e na verdade não é. Ele usa aquela moto para o transporte. Né? Entendi. Há um tempo atrás era porque, como eu te falei, é uma profissão de alta rotatividade. Então as pessoas entram sem experiência nenhuma, sem malícia nenhuma. E acabam, às vezes, quer pegar 4 ou 5 serviços para fazer um salário complementar e acabam andando que nem louco, né? O que nós vemos lá. Porque tem que dar conta do prazo de entrega, Exatamente. Né? E muitos deles, eu acredito que 80% dos motoboys hoje em São Paulo, eles têm uma renda complementar com entrega de deliveries na parte noturna, né? Seria pizza, lanche, comida chinesa. Então, isso acaba estressando bastante, né? E como é uma profissão praticamente nova, ela está aí há 25 anos, há 20 anos, nós não temos noção dos males que ela vai causar à saúde, tanto psíquica quanto física mesmo, problema de coluna, né? Isso, e ninguém se interessa também em fazer estudos. Agora, ô Marcelo, você me disse que os motoboys hoje, segundo a tua compreensão, eles estão muito mais conscientes, estão muito mais ligados com toda essa situação. Mas não é essa a imagem que a população, de um modo geral, tem. Exatamente. Por quê? Porque se confunde muito, como você disse, as pessoas que usam ali só para se locomover e não são motociclistas de profissão, não são motoboys. Ou você acha que também existem muitos motoboys que ainda não estão tão conscientes como deveriam? Justamente até por essa rotatividade que você falou que existe muito grande, né? Veja bem, o 40% hoje da profissão é rotativa ainda, 60% já está enraizada. E o motoboy que ele passa direito do lado do seu carro, o motoboy que ele respeita uma faixa de pedestre, um semáforo, nós não notamos. Né? É uma coisa do dia a dia. Agora, aquele cara, não vou dizer motoboy, porque para mim não é um profissional, seria um arruaceiro, né? Que desrespeita, que xinga, que chuta um espelho, esse é o que nós notamos. Então, essa imagem é a que fica marcada.
Aquela imagem do cara que respeita, ela passa despercebida por nós. Então, foi por isso que você disse, ainda tem essa coisa pejorativa em cima da categoria. Agora, falando das condições de trabalho de um motoboy, eu sei que vocês lutam para que aconteçam algumas situações melhores, algumas políticas de trânsito diferentes. Até uma das informações de que a gente teve um aumento muito grande no número de mortos em acidentes com motos, é justamente porque a gente não tem mais a faixa exclusiva para moto, a gente também não tem mais o radar pistola, né? Esse é o nome, radar pistola. Esses dois elementos causam uma certa dificuldade. Olha, eu acho que assim, antigamente em São Paulo tinha duas faixas que foram até teste, né, por um tempo, motofaixas, na Avenida Sumaré e na Avenida Liberdade, tiraram. E agora o prefeito lá, ele está implantando ciclofaixas, né? Que seria a política dele, eu acredito que seja diminuir o espaço dos carros para forçar as pessoas a andarem no transporte coletivo. Só que poucas pessoas ainda usam bicicletas em São Paulo. E não quero generalizar, mas eu acredito que 30% também não tem despreparo. O pessoal anda de bicicleta em cima da calçada, também não respeita o pedestre, né? O ciclista de profissão, assim como o motoboy de profissão, porque também tem muito ciclista profissional, né? Trabalhando com a bicicleta hoje no centro de São Paulo. Então, a maioria respeita, né? Mas tem muitos também que não respeitam. E a outra situação, quando nós tínhamos a motofaixa na Avenida Sumaré, a prefeitura não aparava as árvores. Então, tinha muita dificuldade para você trafegar ali, porque como não passa carro, o carro não derruba os galhos das árvores. E você de moto, você não vai tirar com a cabeça. Então, não havia também uma manutenção nas motofaixas. A gente falou da consciência do motoboy, a gente falou das condições da estrada. Agora, falta um outro elemento do trânsito, o motorista de carro regular. Ele também precisa ter uma consciência com relação ao motoboy? Porque, por exemplo, tem gente que troca de faixa sem dar uma seta, e o motoboy, ele usa o corredor. Eu nem sei se pela legislação ele pode usar aquele corredor ou não para fazer ultrapassagens e tudo mais, mas muitos motoristas não conseguem entender que ali vai passar um motoboy, ele tem que ter cuidado, tem que dar uma seta. Como é que isso funciona, segundo a tua visão? Sim, nas faixas adjacentes, que seriam os corredores, não é permitido o uso da motocicleta. No caso, pelo que eu sei, é o uso da bicicleta que seria permitido ali. Só que, veja bem, uma cidade que nem São Paulo e como as grandes capitais do país, você imagina, 5 horas da tarde, 30 mil motociclistas sem poder ultrapassar, enfileirados. Eles não conseguem nem ficar em pé na moto, né? Você imagina o caos que não ia virar o trânsito da cidade. Então, na prática, não condiz com a legislação. E quanto ao motorista, ele tem que estar atento sempre no retrovisor da direita, porque às vezes você olha no retrovisor interno do carro, você não vê o motociclista vir. E não adianta pôr a culpa no motociclista. É o famoso ponto cego ali do retrovisor. Ponto cego do né? veículo. E você utilizando o retrovisor da direita e principalmente, como você disse, sinalizar as intenções, dar a seta. Porque se você está com a seta ligada para a direita, eu não vou te ultrapassar. E não adianta, como eu te falei, a gente pôr a culpa no motoboy, ou no ciclista, ou no motorista. São Paulo tem um trânsito complicadíssimo. É caótico. E nós temos que, entre nós, motoristas, motoboys, condutores de ambulância, caminhoneiros, se entender entre nós. Ou senão não usa a cidade. E todo mundo fica muito atento, né? Porque não adianta você dirigir só ali para o teu carro, você tem que olhar para o teu carro e para os que estão à tua volta. Agora, Marcelo, a gente falou sobre muitos acidentes dos outros, mas nesses 10 anos como motoboy, como é que foi? Você já fez parte de uma estatística de acidentes no trânsito? Você sofreu muitos acidentes ou não? Sofri muitos acidentes, por quê? Que me perdoem as pessoas que estiverem nessa faixa etária, entre os 18 e 25 anos, é uma fase que nós muitas vezes nos julgamos imortais, né? Nada de ruim acontece comigo. Então eu abusei, tá? Eu já chutei espelho, eu já arrumei confusão no trânsito. Então toda essa experiência ruim que eu passei, hoje eu tento reverter de uma forma para instruir essas pessoas que estão vindo para que não façam, porque não vale a pena você desrespeitar o próximo, seja lá por qual motivo foi. E eu já sofri mais de, acredito que 30 acidentes nessa época por causa da inconsequência, né? A irresponsabilidade, se achar imortal e, enfim, graças a Deus eu estou aqui hoje. Esses mais de 30 acidentes em 10 anos,
você dá o crédito mais à sua responsabilidade do que a questões de trânsito, questões dos motoristas. Era uma coisa tua mesmo. 70% minha irresponsabilidade. Nem todos os motoboys, claro, não são assim. Eu estou te falando de uma fase que eu passei. Eu não vou vir aqui falar e falar com você com hipocrisia, dizer que eu era um santo, porque eu não fui um santo, né? E hoje, muito mais maduro, com outra visão de vida, inclusive vendo o outro lado, porque você é um motorista de uma ambulância né, do SAMU. Então, você consegue ter uma maturidade, enxergar isso e até reconhecer o que aconteceu no passado. Né? E usar, como eu te disse, toda essa fase negra da minha vida como motoboy para tentar instruir os que estão ingressando agora na profissão. Que jamais façam isso, que andem com atenção, porque nada mais importante que o sorriso do seu filho à tarde quando você chega. Com certeza. Né? Agora, você acha que essa classe dos motoboys, eles são bem representados? Porque parece que é muito individual, né? Então, eu tenho que correr atrás para conseguir fazer o meu salário adicional, como você colocou. Seria necessário um pouco mais de representação? Seria necessário não só a representação, como tirar um intermediário. As pequenas empresas que intermediam o cliente com o profissional, né? Agora tem muitos aplicativos que você já tem esse contato direto com o cliente, mas mesmo assim tem uma porcentagem que o aplicativo leva. Então, eu acho que teria que tirar os intermediários, principalmente os intermediários que não têm condições, né, de manter um funcionário com registro em carteira, com seguro de vida, né? Tem muitos empresários bons em São Paulo que têm que continuar, lógico que ajudam também, mas os pequenos intermediários, na minha opinião, têm que serem banidos, né? Agora também estão tentando colocar um aplicativo para mototáxi lá em São Paulo, que no primeiro dia já deu pau, ninguém conseguiu achar um motociclista, tal, então está aquela polêmica. Mas é uma coisa também que está começando, não tem muitos profissionais que angariaram, então vai ter essa dificuldade mesmo. Muito bom. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que você continue fazendo esse trabalho educativo aí, né? Já que tem essa rotatividade tão alta desses profissionais, você possa continuar instruindo esses novos que chegam à profissão. Muito obrigado. Bacana, e gostaria também de deixar aqui um recado para os motoboys, que nenhuma entrega vale a sua vida. Muito bom. E olha, e fica aqui os nossos parabéns para todos os motoboys que estão acompanhando a gente nessa semana, já que a gente tem essa data comemorativa. Muitas vezes a gente tem essa imagem ruim do motoboy, como a gente conversou aqui, né? Mas a gente esquece que quando a gente pede uma pizza, é ele que entrega, que quando a gente tem a facilidade de que a farmácia vai entregar o remédio na nossa casa, é graças a ele que esse remédio veio. Então é um serviço essencial, super importante. Parabéns pelo seu trabalho e espero que você possa ter segurança no seu trabalho e esses dados possam ser muito menores. A gente vai para um intervalo rápido agora. Na volta, eu converso com a jornalista Larissa Prois. Ela vai conversar com a gente sobre a mistura entre política e religião. Fica com a gente, o Identidade Geral volta em instantes.